A bondade de Deus é infinita, e sempre vale a pena tirarmos um tempo para refletir a respeito disso e o quanto Ele nos ama. Convidamos você a assistir essas 50 frases a respeito da bondade de Deus, vale a pena. Lembre que vamos deixar essas frases separadamente em formato vertical e horizontal lá no Pinterest para você baixar, se quiser, ou compartilhar em suas redes sociais. Inscreva-se aqui e deixe seu like, para receber muito mais. Aqui você é especial. Agora vamos lá para as nossas frases e reflexões após a vinheta. Cara, a vida é uma jornada maluca, mas a bondade de Deus é como aquele amigo que sempre tá do nosso lado, dando força e trazendo luz pro nosso caminho. Quando a vida fica complicada, a bondade de Deus é tipo um abraço apertado que nos conforta e nos mostra que tá tudo bem, mesmo quando parece que não tá. Sabe aquele momento em que a gente se sente meio perdido? É aí que a bondade de Deus entra em ação, nos segurando pela mão e nos guiando de volta pro rumo certo. Quando as coisas parecem difíceis demais, é a bondade de Deus que nos dá um empurrãozinho pra frente, nos lembrando que somos mais fortes do que imaginamos. Imagine numa lanterna que brilha até na maior escuridão. É assim que a bondade de Deus age, iluminando nossos dias mais sombrios e nos dando esperança. Nos momentos em que a gente se sente sozinho, é a bondade de Deus que nos abraça com carinho, nos fazendo sentir amados e protegidos. Todo dia é tipo um presente que Deus nos dá, cheio de oportunidades pra gente espalhar amor e bondade por aí, mostrando pro mundo o tamanho do coração dele. Sabe aquele abraço que parece que nunca acaba? Assim é a bondade de Deus, sem limites, alcançando todo mundo e renovando as energias. Nas coisas pequenas e nas grandes bênçãos, é a bondade de Deus que a gente sente, nos fazendo sorrir, nos confortando e nos lembrando que Ele está sempre cuidando da gente. Quando a vida joga um temporal, é na bondade de Deus que a gente encontra abrigo seguro e protegido, prontinho para enfrentar o que vier pela frente. Às vezes a gente se pergunta se tá fazendo tudo certo, mas aí vem a bondade de Deus e nos mostra que tá tudo bem, que Ele tá lá, torcendo por nós e nos dando uma forcinha quando precisamos. Quando a gente olha em volta e vê tanta coisa ruim rolando, é a bondade de Deus que nos dá esperança, nos lembrando que o amor sempre vence. A bondade de Deus é tipo um abraço de mãe. Sempre acolhedor, sempre presente, nos fazendo sentir amparados e protegidos, não importa o que aconteça. Nos momentos em que a vida nos testa, é a bondade de Deus que nos fortalece, nos dando coragem para enfrentar os desafios de cabeça erguida e com fé no coração. Quando a gente olha para o céu estrelado e se sente pequenininho, é aí que percebemos a grandiosidade da bondade de Deus, que nos criou, nos ama e nunca nos abandona. Nas pequenas coisas do dia a dia, é a bondade de Deus que a gente encontra, nos surpreendendo com gestos simples, mas que enchem o coração de alegria e gratidão. Às vezes a vida parece um labirinto, mas é a bondade de Deus que nos mostra a saída, nos guiando com sua luz e nos mostrando o caminho certo a seguir. Quando a gente se sente frágil e desanimado, é a bondade de Deus que nos levanta, nos dando forças para continuar e nos lembrando que somos capazes de superar qualquer parada. A bondade de Deus é como uma melodia suave que toca nossos corações, nos acalma e nos enche de paz, mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. Nos altos e baixos da jornada, é a bondade de Deus que nos acompanha, como um amigo fiel que nunca nos abandona, nos dando apoio e inspiração em cada passo. Quando a gente se sente meio perdido no meio do caos, é a bondade de Deus que nos encontra, nos mostrando que sempre há um propósito, uma razão para seguir em frente.
A bondade de Deus é como um abraço quentinho nos dias frios, nos envolvendo com amor e conforto, nos lembrando que não estamos sozinhos, não importa o que aconteça. Sabe aquele sentimento de gratidão que a gente sente quando as coisas dão certo? É a bondade de Deus sussurrando nos nossos ouvidos: tamo junto, sempre. Nos momentos em que a gente se sente mais humano, com nossas falhas e imperfeições, é a bondade de Deus que nos aceita como somos, nos amando incondicionalmente. Quando a gente olha para o sorriso de uma criança ou para o brilho nos olhos de alguém que ama, é aí que vemos a beleza da bondade de Deus se manifestando, espalhando luz e alegria pelo mundo. A bondade de Deus é como um oásis no deserto, nos oferecendo descanso e renovação nos momentos de cansaço e desespero, nos mostrando que sempre há esperança. Às vezes a gente se pergunta se merece tanto amor e tantas bênçãos, mas é aí que percebemos que a bondade de Deus não se mede por merecimento, mas sim por graça. Quando a gente se sente pequeno diante dos desafios da vida, é a bondade de Deus que nos faz sentir grandes, nos capacitando e nos dando coragem para enfrentar qualquer parada. A bondade de Deus é como um abraço que nunca termina, um amor que nunca falha, nos lembrando que, aconteça o que acontecer, sempre podemos contar com Ele. Nos momentos em que a fé vacila e as dúvidas surgem, é a bondade de Deus que nos segura firme, nos lembrando que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando não podemos vê-lo. Quando a gente se sente meio desanimado, é a bondade de Deus que nos dá um empurrãozinho, nos incentivando a seguir em frente e nos lembrando que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. A bondade de Deus se manifesta de tantas maneiras diferentes, seja num gesto de gentileza de um estranho ou num raio de sol que atravessa a janela, nos lembrando do seu amor constante. Quando a vida parece pesada demais para carregar, é a bondade de Deus que nos alivia o fardo, nos dando força e nos renovando as energias para enfrentar mais um dia. A bondade de Deus é como uma brisa suave que sopra nos momentos mais quentes, nos refrescando e nos revigorando, trazendo alívio e conforto ao nosso coração. Nos momentos em que a gente se sente sozinho, é a bondade de Deus que nos envolve com o calor do seu amor, nos fazendo sentir amparados e protegidos, mesmo nas horas mais sombrias. Quando a gente se pergunta se está no caminho certo, é a bondade de Deus que nos mostra o rumo, nos guiando com sabedoria e nos dando sinais para seguirmos em frente com confiança. A bondade de Deus é como um presente que nunca acaba de abrir, sempre nos surpreendendo com novas bênçãos e oportunidades, nos lembrando do seu cuidado constante em nossas vidas. Nos momentos em que a esperança parece se esvair, é a bondade de Deus que nos renova a fé, nos mostrando que sempre há um novo amanhecer, cheio de possibilidades e promessas. Quando a gente olha para trás e vê quantas vezes fomos salvos de situações complicadas, é a bondade de Deus que reconhecemos, nos protegendo e nos guardando com seu amor infinito. Nas pequenas vitórias e nos grandes milagres, é a bondade de Deus que celebramos, nos lembrando que Ele está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando não percebemos. Quando a gente se sente perdido em meio ao barulho do mundo, é a bondade de Deus que nos sussurra palavras de paz e tranquilidade, nos acalmando e nos trazendo de volta ao centro. Nos momentos em que a dor parece insuportável, é a bondade de Deus que nos envolve com seu amor compassivo, nos ajudando a encontrar conforto e esperança em meio à aflição. A bondade de Deus é como um abraço que cura todas as feridas, um bálsamo que restaura nossa alma e nos faz sentir amados além das palavras. Quando a gente se sente sem rumo e sem direção, é a bondade de Deus que nos guia com segurança, nos mostrando o caminho certo a seguir e nos dando força para avançar.
A bondade de Deus é como um farol na escuridão, nos indicando o caminho para casa, para a paz e para o amor que só Ele pode oferecer. Nos momentos em que nos sentimos indignos de tanto amor, é a bondade de Deus que nos lembra que somos todos filhos amados, merecedores de sua graça e misericórdia. A bondade de Deus é como um rio de águas vivas, que nos refresca e nos renova a cada dia, nos dando vida e nos fazendo florescer, mesmo nos lugares mais áridos. Quando a gente se pega pensando em desistir, é a bondade de Deus que nos ergue, nos inspira e nos lembra que sempre há esperança, sempre há uma nova chance. Quando a gente olha para o mundo e vê tanta beleza e maravilha, é a bondade de Deus que reconhecemos, nos lembrando que Ele é o autor de toda a criação e que seu amor está em tudo que nos rodeia. A bondade de Deus é como um oásis de paz em meio ao caos do mundo, nos oferecendo descanso e refúgio nos momentos de cansaço e desespero. São imensas as alegrias daquele que entende como Deus atua em sua vida. Com ele tudo fica mais claro, harmônico e feliz, por isso trouxemos as frases que apresentamos. Espero que tenha gostado. Lembre de deixar o like neste vídeo, e de se inscrever no canal. Fique conosco e nos acompanhe, que vamos trazer muitíssimas novidades. Obrigado por tudo, e que Deus lhe abençoe.